A sua opinião, senador, sobre o julgamento das Big Techs, do marco da internet? Eu acho... O senhor é a favor de responsabilizar as Big Techs pelos conteúdos que divulgam ou não? Eu não sei. Se eu chegar aqui e falar o que eu falei e eu for processado, você vai ser responsabilizado? Não. Isso foi eu que falei. Eu estou usando o seu programa para dizer o que eu acho sobre, por exemplo, esse ativismo político do Supremo Tribunal Federal. Eu posso ser processado por isso. Mas não. Você não tem nenhuma responsabilidade pelo que eu estou falando. Isso não. Existe uma legislação fora da internet. Então vamos primeiro colocar as coisas nos seus devidos lugares. A pergunta é simples, embora o tema seja muito complexo. 95% do orçamento estão vinculados, sabemos disso. Sobra muito pouco. E aí tem 50 bi de emendas parlamentares. O que mudou completamente a relação legislativa-executiva. Né? Falávamos disso no bloco anterior. Hoje, o poder do executivo para organizar, por exemplo, sua base é limitadíssimo. Uma reforma ministerial antes parava a imprensa. Vamos ver o que vem aí, o que muda no Congresso. Hoje não muda absolutamente nada. Aliás, quando se fala em reforma ministerial, pouca gente se interessa. E há casos até de os próprios escolhidos não se entusiasmarem. Quer dizer, mudou tudo. Mas a minha pergunta é o seguinte: isto não prejudica as políticas públicas, no sentido de que o executivo é eleito exatamente para isso. Mas esse dinheiro, esse fluxo de dinheiro aí está no meio da história, atrapalhando tudo. A minha pergunta, não sei se é ingênua, senador, mas é possível algum recuo nisso? É possível não digo uma grande mudança, mas uma busca de alguma racionalidade nessa questão? Bom, primeiro eu defendo e acredito nisso, que é necessário uma grande repactuação de todos os poderes. Essa é a minha pergunta. O legislativo tem que sentar-se numa mesa com o executivo, né, dizer, olha, nós vamos abrir mão de um pedaço desse poder que nós adquirimos, que no caso é um naco do orçamento. Né? O executivo diz, olha, eu tenho aqui uma proposta onde nós vamos, de fato, cortarmos na carne, nós vamos ter a coragem de fazermos um processo de um pouco mais de austeridade do ponto de vista fiscal, e o judiciário vai dizer, eu vou deixar de me intrometer na competência de A e de C, do legislativo e do executivo. Então, alguém tem que bater na mesa para isso acontecer. Eu não vejo estatura política do nosso atual presidente da República para capitanear um processo desse naipe. Infelizmente, vamos ter que aguardar as próximas eleições. Agora, que há realmente uma apropriação de uma parte substancial do orçamento por parte legislativa ao longo do tempo, que culminou desses 50 bilhões que você está falando agora, houve. Tá? E eu acho que isso precisa ser reposicionado. Tá? Mas nós vamos ter que, infelizmente, aguardar o próximo processo eleitoral para isso acontecer. Chile, só para colocar, senador, porque senão fica parecendo que é um problema de agora. Esse é um problema que, inclusive, em termos de liberação do governo Temer, para depois, durante o governo Bolsonaro, houve um crescimento significativo. Eu acabei de falar que foi um processo gradativo. Não, então, e aí o que eu estou perguntando é que o senhor disse, não vejo este governo com possibilidade de competência de chamar e resolver e voltar a diminuir. O governo Bolsonaro houve crescimento e também não conseguiu chamar e sentar e dizer, ó, opa, está subindo demais, está crescendo, vamos voltar para o patamar anterior. Há uma diferença crucial, Rodolfo. Na época do presidente Bolsonaro, isso não afetou as finanças públicas como está sendo afetado agora. Tá? Então, apesar de você ter, sei lá, 25, 27 bilhões de reais na época, o impacto sobre a discricionalidade do orçamento não é tão pesado como é hoje. Agora, o presidente Bolsonaro pode ser... O processo iniciou-se em 2015, vamos repulsionar do ponto de vista, né, da história, na hora em que o presidente da Câmara era um potiguar, que chama-se Henrique Alves, que definiu a impositividade do orçamento no caso das emendas, que retirou essa situação de subalternidade do legislativo, que não era boa para a democracia também. Não. Então eu vou parafrasear aqui Fernando Pessoa, nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Tá? Então houve um processo de emancipação do legislativo que ficou, eu diria, desproporcional nesse momento. Senador, pesquisa não faz prognóstico. Sim. Esse é um grande equívoco no Brasil, porque a pesquisa é sempre discutida como prognóstico, é um equívoco. É como o senhor disse, retrata do momento e ponto. Mas o que essa pesquisa mostra é que a direita proliferou ali em vários nomes. É uma coisa impressionante. Você tem aí governadores todos presidenciáveis. Né? E as atenções se voltam, por várias razões, para o governador Tarcísio, que por enquanto se diz
candidata à reeleição e jamais faria qualquer coisa sem aprovação de Bolsonaro. E Bolsonaro se diz candidato. Essa é a aparência. Mas sabemos que política não é assim. É preciso começar a discutir realisticamente o que pode vir por aí. Que possibilidades o senhor vê de um entendimento entre esses governadores para que a direita se una e depois, com o compromisso que o Tarcísio já de vez em quando fala, não se colocando como governador, como candidato, mas ele fala, e trabalha aí uma anistia, etc. Como é que o senhor vê isso? Bom, eu vou começar pelo final. É claro que a anistia, que hoje está tendo o seu debate praticamente obstaculado por pressões vindas do judiciário brasileiro, o que é evidente uma distopia no nosso sistema de pesos e contrapesos institucionais. Né? Inimaginável que o parlamento brasileiro seja tutelado pelo judiciário, né? Como está acontecendo. Né? Mas nós somos um país que tem uma tradição de anistia, tem mais de 40 anistias. E sempre que teve um líder com estatura suficiente para entender esse processo, houve até uma expectativa de pacificação para que o país se debruçasse sobre os problemas reais. Em relação à questão do Tarcísio, da direita, com vários nomes, eu acho que, na verdade, isso é uma dádiva. A direita mostra que é possível ter alternativas. Né? Existem vários nomes aí, né, que teriam condições de serem candidatos e se elegerem e fazerem bons mandatos, né, no Executivo. Há uma grande liderança que é inegável e reconhecida por todos, do presidente Bolsonaro, mas há muitos nomes. Não é a mesma coisa na esquerda, né? Eu diria que o presidente Lula, se você me permite aí uma analogia, é como um mandacaru, né? Ele não dá sombra, não dá frutos, não deixa que nada cresça no seu entorno. Então, o que para a esquerda é um problema porque ele só tem um líder, na direita, pelo contrário, nós temos uma série de alternativas e a maior e a mais importante dela é o presidente Bolsonaro, que no momento oportuno vai tomar a sua decisão. Caso possa ser candidato, será. Caso não possa ser candidato, deverá orientar os seus seguidores, aqueles que o ouvem, que o escutam, né, de qual é o candidato mais adequado para vencermos a eleição. Tem espaço para uma agenda estilo Milei no Brasil? Exato. Estilo, né? Sem o Milei, né? Sem a cabeleira e tal, mas vamos lá. E o histrionismo. Ou seja, uma agenda que fale, que coloque no centro da questão a racionalidade do gasto, o equilíbrio fiscal. Seria a candidatura Guedes, né? Que é uma figura mais parecida. Quer dizer, um programa de reformas, digamos, de modernização econômica, etc. Tem essa agenda, quer dizer, no espaço político brasileiro? Eu acredito nisso firmemente. Eu acredito que o PT está criando todas as condições para que isso ocorra. Que temas tabus como a desindexação, como a desvinculação do orçamento, como a necessidade de termos um olhar sobre os programas sociais que consomem quase R$1 trilhão, se nós levarmos em consideração a Previdência. Né? Os programas sociais precisam levar em consideração a necessidade de capacitarmos essas pessoas, de qualificarmos essas pessoas, de emanciparmos essas pessoas. Claro. Os programas sociais não podem ser um fim em si mesmo. Pô. Nós estamos condenando as gerações futuras a uma situação de imobilismo, de letargia. Eu acredito nisso, é isso que eu defendo dentro do partido. Senador, a sua opinião, senador, sobre o julgamento das Big Techs, do marco da internet. O senhor é a favor de responsabilizar as Big Techs pelos conteúdos que divulgam ou não? Fora da internet, todos se responsabilizam. Na internet, não, por quê? Eu não sei, se eu chegar aqui e falar o que eu falei e eu for processado, você vai ser responsabilizado? Não, isso fui eu que falei. Eu estou usando o seu programa para dizer o que eu acho sobre, por exemplo, esse ativismo político do Supremo Tribunal Federal. Eu posso ser processado por isso. Mas não. Você não tem nenhuma responsabilidade pelo que eu estou falando. Isso não. Existe uma legislação fora da internet. Então vamos primeiro colocar as coisas nos seus devidos lugares. Mas essa não é a questão. Desculpe, Fernando, porque isso é uma coisa tão importante. É dentro da internet. Seria crime, mas isso é tão importante. Posso complementar? É tão importante que é bom que deixar claro o que está acontecendo no Brasil. Esse debate não é um debate nosso, é mundial. Certo. Então você tem dois polos, vamos excluir China, vamos excluir Rússia, as ditaduras, que é uma outra questão. Vamos pegar aqui a Europa de um lado e os Estados Unidos do outro. São os dois polos que antagonizam
nessa visão de como se tratar esse ambiente de rede social. De um lado, você tem uma Europa vitimada por uma Segunda Guerra Mundial, onde aconteceram as práticas mais execráveis de ideologias totalitárias, de fascismo, de nazismo, de comunismo, tá? Que mataram milhões de pessoas. Tá? Então, você tem um pessoal que está impactado por essa situação e é extremamente duro na forma de tratar as redes sociais. Você tem exemplos na Inglaterra, na Alemanha, que nos chocam até pela invasão da privacidade das pessoas, pelo excesso de rigor, pela responsabilização do terceiro. Do outro lado, você tem os Estados Unidos com a célebre primeira emenda, onde eu, inclusive, acho que me sinto muito mais confortável, porque, para mim, o melhor e o mais importante dos desinfetantes é a luz do sol, é o debate, é o contraditório. As ideias não podem ser tolhidas, elas têm que ser expostas. As pessoas têm que ter a oportunidade de dizer o que pensam. E nós já temos uma legislação que trata da calúnia, da injúria e da difamação. E ela está lá claramente consignada. O que se quer nessa votação das Big Tech, é o que é colocado de forma explícita, inclusive, pelos detentores do poder de ocasião, é de que o Estado tem o direito de intervir na forma como as narrativas são colocadas dentro do ambiente virtual. Uma coisa é você proteger as crianças, eu concordo. Uma coisa é você impedir, por exemplo, que as pessoas sejam expostas a situações que gerem morte, suicídio, coisa parecida. Isso é uma coisa. A outra coisa é você impedir a proliferação de ideias, por mais espatafúrdias que elas sejam. Porque você só combate ideias ruins mostrando ideias boas do outro lado. Eu acho muito perigoso este processo de cerceamento da liberdade. Remete, inclusive, à preocupação do Schuller aqui, da questão da censura prévia. Você sequer conhece o conteúdo, mas você já impede que ele aconteça. Eu acho que qualquer presidente da República que se coloque, né, com uma agenda liberal de direita precisa ter a convicção na defesa desses princípios, tá? De mudança de paradigmas, inclusive da forma como o país vai ser administrado. Agora, como se vende isso à população, aí você tem um bom marqueteiro, que não é o meu caso. Geralmente, eu sou um muito péssimo difícil. marqueteiro. Eu acho que eu sou o antipolítico. Eu voto contra a cota e defendo. Eu acho que a cota é uma forma de você reconhecer que o Estado brasileiro falhou, tá? Que ele não conseguiu dar condições de igualdade à sociedade brasileira como um todo. Tá? Eu sou contra o que foi aprovado, vou cair aqui, eu votei contra essa questão da igualdade, na questão da remuneração entre homens e mulheres, porque isso é uma idiotice. Tá? Porque uma coisa é você, e desde 1943 já está na lei, que você não pode pagar diferente a homem e mulher, na hora que você contrata a pessoa em igualdade de condições. Mas remuneração, gente, significa produtividade. Então, se eu contrato para uma loja de sapatos, por exemplo, homem ou mulher, e no final do dia, os dois têm o mesmo salário, alguém vendeu 10 sapatos, outro vendeu 5, quem vendeu 10 sapatos, independente do gênero, tem que ganhar mais. Eu tenho que estimular a produtividade. E nós, com esse politicamente correto, votamos quase de forma unânime nessa bobagem, e aí estão as empresas correndo atrás desse processo. Senador. Vou começar, eu acho que também veio dessa divulgação de uma nova pesquisa com relação ao governo Lula. Há uma desaprovação, segundo a Quest, subindo para 57%, mas quando a gente vai para a questão eleitoral, você tem Lula, se Bolsonaro tivesse elegível, empatados em 41%, mas dessa vez Lula aparecendo empatado tecnicamente com Tarcísio de Freitas, Michele Bolsonaro, Ratinho Júnior e também Eduardo Leite. Como o senhor está vendo essas pesquisas e a perspectiva também para frente? O senhor, por exemplo, nutre realmente esperança de Bolsonaro poder participar de uma eleição no ano que vem? Sim. Bom, primeiro é importante colocar que pesquisa é retrato do momento, mas há uma tendência clara, não só nessa pesquisa, mas em diversas pesquisas, que mostra a deterioração da imagem do atual presidente da República, e de uma forma muito clara, porque é uma frustração de expectativas do que foi dito durante a campanha eleitoral, tanto do ponto de vista econômico, foi prometido picanha e cerveja, e na verdade foi subtraído até o ovo da mesa do trabalhador brasileiro, e essa é a base de apoio tradicional do PT, as pessoas mais fragilizadas do ponto de vista econômico, mas também, eu diria, uma deterioração moral desse governo. Né? Um governo que tem se notabilizado, né, pelo fato de que o presidente da República tem viajado e participado de converscotes, se hospedado em hotéis de luxo,
né, tem, enfim, se preocupado em talvez ter um prêmio Nobel ao invés de se preocupar com os problemas reais que a sociedade brasileira enfrenta.